poderia ir para casa em paz, porque a palavra que ele trouxe aqui define tudo. E é muito feliz quando uma igreja é bíblica a esse ponto. E eu sei que hoje é o encerramento dessa campanha. Então provavelmente os outros pregadores que estiveram aqui, com muita graça de Deus, ministraram sobre esse texto, acredito eu, falaram sobre a queda das muralhas. E eu não poderia falar de outra coisa, se não for a queda, mas não das muralhas de Jericó, e sim das portas do inferno. Até porque todos nós temos uma Jericó para enfrentar alguma vez na vida. Mas eu acho, ou melhor, eu tenho certeza que para todo crente verdadeiro, tudo bem se a gente não conseguir derrubar Jericó em uma semana, a gente persiste um pouco mais. Tudo bem se aquela situação não desapareceu ou se Deus não resolveu o nosso problema. Todo crente verdadeiro, tá? Aqueles que adoram Jesus só pelo que ele faz, não se encaixa aqui. Todo crente verdadeiro, por mais que Deus não resolva a situação, não derrube a muralha, nós temos apenas um foco e um objetivo. É fazer com que o inferno perca força. Você vai entender. O texto que eu li é extremamente conhecido. Talvez você já tenha ouvido ou até pregado sobre ele. Mas é interessante contar que o texto que nós lemos juntos diz que Jesus reúne os seus discípulos e faz uma pergunta simples. Qual? Quem os homens dizem que eu sou? E a resposta é simples também. Uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus converte a pergunta e vira a pergunta contra eles mesmos e diz: tudo bem, eles dizem que eu sou isso, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Quer que eu te explique? Vamos lá. Jesus primeiro faz uma pergunta, a qual até os dias de hoje a resposta é parecida. Por quê? Se a gente pergunta para qualquer pessoa que viu Jesus curar naquela época, presta atenção em mim, tá? Não perde foco. Senão chega o final da pregação, você fala que eu não falei nada com nada. Eu aprendi com Pedro, eu sou responsável por tudo que eu falo, mas pelo que você ouve eu não sou. Então preciso que você preste atenção. Se eu pergunto, ou melhor, Jesus pergunta, quem eles dizem que eu sou? E é óbvio que cada um ia responder algo, porque cada um tem a sua própria imagem de Jesus. Quem viu Jesus curar vai falar que Jesus é uma pessoa que cura. Quem viu Jesus profetizar vai dizer que Jesus é alguém que profetiza. Quem viu Jesus fazer milagre vai dizer que Jesus é alguém que faz milagre. Isso é muito simples. Quem viu Jesus falar sobre um tal de reino e na própria visão entendeu que Jesus estava falando contra o Império Romano, dizendo que viria um reino que seria acima de todo reino, acha que Jesus é um político. Isso é normal. Afinal, todos eles têm uma imagem própria de Jesus. Mas Jesus se interessa mais em saber quem os discípulos diziam que ele era. Até porque era mais ou menos Jesus dizendo: a multidão pode falar o que eles quiserem, eles não convivem comigo, eles só me viram talvez uma vez na vida, um dia, mas vocês estão caminhando comigo há 3 anos, vocês estão dormindo na mesma casa que eu, comendo comigo, acordam, tomam café da manhã, almoçam. Você entendeu? Então me interessa saber quem vocês dizem que eu sou. E todo mundo fica calado naquela reunião, ninguém tem coragem de responder. Mas de repente Pedro é quem levanta e diz: eu sei quem tu és. Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu preciso repetir hoje essa pergunta para você. Talvez você esteja mais parecendo com a multidão do que com Pedro. Afinal, você só vem na igreja quando precisa de cura. Então para você Jesus é o curandeiro. Estou falando de mim também, tá? A gente só vem para a igreja quando a gente precisa de uma profecia, de uma revelação. Então Jesus é só um profeta. A gente só vai para a igreja quando a gente precisa fazer contato, quando a gente precisa ver amigos, criar rede de contatos. Então Jesus é um político. O que essa geração mudou da geração de Jesus? Nada. Para alguns, Jesus continua sendo apenas um curandeiro, apenas um profeta, apenas um político. Mas eu ainda preciso acreditar que no meio de uma multidão que não sabe quem ele é, vai ter pelo menos um Pedro, que
que vai ter ousadia e coragem para olhar nos olhos do Mestre e dizer: o Senhor é profeta, mas não é só um profeta. O Senhor pode curar, mas o Senhor não é só uma cura. O Senhor pode apresentar pessoas, mas o Senhor não é só um político. Tu és o Cristo. Aleluia. E o texto continua a dizer que Jesus, você fica feliz, Jesus se alegra com a declaração de Pedro e diz: bendito és tu, bem-aventurado. Até porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, Pedro. Quem revelou que eu sou, quem eu sou para você, foi o meu Pai. Primeira coisa que eu entendo: não tem como saber quem Ele é, se você primeiro não caminha com Ele. Segundo, não tem como saber quem Ele é, se o Pai não abrir a sua visão para enxergar isso. Não adianta. Tem pessoas que vivem há anos na igreja, mas nunca teve uma revelação do Pai. Sabe o que eu vim dizer? Não adianta saber a nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não adianta você ter 3, 4 bacharelados, ter doutorado em teologia, saber falar árabe, aramaico, inglês, seja o que for, grego. Se você não tiver uma revelação do Pai sobre quem é Ele, para você, Jesus vai continuar sendo apenas o que a letra te permite entender, apenas o que você ouviu falar. Mas se um dia o Pai achar graça em você e disser: eu vou abrir os teus olhos, você nunca mais vai ler uma palavra sequer que saiu da boca desse Jesus do mesmo jeito. Você vai entender que isso aqui não é só um livro. Você vai entender que esse culto não é só uma reunião de crente. Você vai entender que antes do culto começar, o próprio Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, já estava aqui, e Ele estava esperando apenas um coração de... Eu vim dizer sobre quem Ele é. Eu não posso mais aceitar, bispa, a nossa gente, a nossa geração se contentar com um Jesus que é só revelação, servir Jesus só quando Ele faz milagre, só quando Ele tem pão. Deus está esperando um Pedro, para mesmo quando Ele pregar e começar a bater e dizer: hoje não tem milagre, hoje não vai ter pão, afinal eu sou o pão da vida. Quando Ele só ministrar sobre quem Ele é e a multidão foi embora, ai meu Deus do céu, alguém vai olhar e dizer: Jesus, o discurso do Senhor está muito pesado. Se o Senhor continuar pregando e parar de fazer milagre, ninguém vai querer te ouvir. Mas de novo, Jesus vai dar uma resposta tanto quanto dura e dizer: vocês também não querem ir embora, e vai sair andando. Mas aí a Bíblia diz que Pedro de repente continua andando atrás de Jesus. Jesus olha para trás e: ei Pedro, carisbaixo, talvez até envergonhado de ter tentado fazer Jesus mudar a mensagem, diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Era Pedro dizendo: nós não estamos mais contigo por causa do pão, nós não estamos mais contigo por causa do peixe, nós não estamos mais te seguindo porque o Senhor faz milagres. Nós fomos atraídos por aquilo que sai da tua boca, por aquilo que você é. Tu és o Cristo. O texto continua, nós lemos, não lemos? E Jesus diz: bem-aventurado és tu, tu és Pedro, ou seja, tu és pequeno fragmento de pedra, e sobre essa rocha, eu mesmo, ou essa declaração que Pedro fez, nunca sobre Pedro, porque Jesus não edifica igreja sobre homens. Se fosse, já teria caído faz muito tempo. Então Jesus diz: tu és um pequeno fragmento de pedra, Pedro, e sobre essa rocha, ou a declaração de que Jesus é o Messias, ou Ele mesmo, Jesus. Está entendendo, né? Eu falei que precisa prestar atenção. Depois eu falar que eu estou falando heresia aqui. Sobre essa rocha, eu mesmo, ou a tua declaração, Pedro, eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão. Porém, já nesse texto, Jesus entende que o Pai escolheu Pedro para ser o líder da igreja, o primeiro pastor da igreja. Se você ler Atos, você vai ver que Pedro era o líder maior da igreja, acima de Paulo, acima dos discípulos. Pedro era o líder maior. E por que eu estou falando tudo isso? Porque olha que lindo, né? Quem olha diz, meu Deus, Pedro é um homem diferente, especial. Mas passa só alguns versículos e você vê que Jesus está pregando, chama o povo, ou melhor, chama os seus discípulos e começa a falar sobre a morte, começa a falar que ele deveria ir para a cruz e que ele deveria ser entregue nas mãos dos gentios e tudo mais. Começa a falar sobre a crucificação. E adivinha quem contesta Jesus? Pedro. E Pedro fala, Senhor, para longe de ti morrer assim. Esse negócio de morrer numa cruz não é para você. É só ler a continuação do texto. Primeiro, Jesus disse que vai entregar as chaves do reino, que ligar na terra será ligado no céu e tudo mais. E logo depois, na mesma folha da Bíblia, Pedro diz isso, para longe de ti a morte, Senhor. Sabe o que Jesus responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Parece um tanto quanto contraditório. Como é que primeiro Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és tu, porque quem revelou isso foi meu Pai. E agora, um tempinho depois, algumas letras depois, Jesus olha para o mesmo Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. É Satanás quem está falando na sua boca. Sabe o que eu entendi? Pedro até entendeu que Jesus era Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Pedro até queria fazer parte desse evangelho. Só que quando chegou a parte da morte, aí Pedro não queria. E Jesus nos dá uma lição. Se for para ser crente, se for para me seguir, tem que ser por completo, Pedro. Esse negócio de não querer a parte da morte é coisa de Satanás. Esse negócio de não querer carregar cruz é coisa de Satanás. Quer me seguir, Pedro? Aí olha o que Jesus disse. Pois quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Era Jesus dizendo, quer ser crente? Vai ter que ser crente por completo. Não. Eu não quero só que você declare que eu sou o Filho de Deus, se você não vai ter coragem de morrer pro mundo quando precisar. Eu não quero que você apenas caminhe comigo, se na hora da morte você vai fugir. Pedro, se for para ser crente, tu tem que ser de verdade até a parte da morte. Quer ver? Será que tu tem coragem, homem, mulher, de ligar para o teu pai hoje, para tua mãe, que você não fala há anos, e dizer, pai, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo? Será que tem coragem de olhar nos olhos da pessoa que mais te feriu, que te traiu, que te machucou? Tem pessoas aqui que talvez façam até terapia para superar atitudes de pessoas, e Deus está dizendo, quer vir após mim mesmo? Primeiro, negue-se a si mesmo. Que negócio é esse de que se falar de mim eu vou na porta fazer barraco? Eu era assim, viu? Ainda bem que Jesus me converteu. Eu sou calmo só aqui. Eu era isso aqui me conheceu, eu era uma peste. Que negócio é esse, Pedro, de crente? Diz que serve a Deus, mas ninguém pode falar um A de você que você devolve na mesma moeda. Fez mal para mim, eu faço também. Me traiu, eu vou trair também. Me machucou, eu vou machucar. Falou do meu nome, eu falo o dobro. Que Cristo é esse que a gente está servindo, pelo amor de Deus? Porque o meu Jesus, quando colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, mesmo sem ele merecer, quando cuspiram no rosto dele mesmo, sem ele merecer, quando condenaram ele e sentenciaram ele a ser chicoteado pelos chicotes de Roma, que havia espinhos em sua composição, ou seja, toda vez que o chicote vinha e voltava, arrancava pedaço de pele. Ele está com a pele toda marcada em carne viva, no sol quente, sem comer, sem beber, com uma coroa de espinhos. Alguém zombando dele, e não bastando, os soldados começam a zombar dele,
diz aí, tu não é o rei dos judeus? Tu não é profeta? Diz aí quem te bateu. Mas o meu Jesus, mesmo nessa situação, podendo clamar ao Pai e acabar com tudo aquilo, e matar todo mundo, Ele olha nos olhos de quem está o ferindo, de quem está zombando, de quem está machucando, e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Será que você teria coragem de olhar nos olhos de alguém que te traiu, de alguém que está te machucando, e em vez de amaldiçoar, em vez de xingar, em vez de debater, dizer: Pai, perdoa, dá mais uma chance, não mata, não pesa a mão, não leva em consideração, mas dá uma chance de mudar. Ai, meu Deus. Eu só quero que alguém entenda que o evangelho é muito mais sério do que o que a gente pensa. Evangelho de verdade envolve cruz, ainda envolve morte, ainda envolve negar a si mesmo, ainda envolve, viu? Alguém te ofereceu um copo de cachaça e você dizer: eu não quero. Não é eu não posso, é eu não quero, porque a Bíblia diz que se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ou seja, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, mas eu não quero, porque eu sou livre. O pecado não tem mais poder sobre a minha mente. Eu sou nova criatura em Deus. Evangelho sem transformação não tem poder nenhum. Pedro sabe como eu prego, me chamou porque quis. Você achou que você ia pular, quebrou a cara, mano. Tu vai chorar comigo, vai. Mas, mano, por que eu trouxe tudo isso? Porque eu me questionei e pensei: Deus, por que o Senhor levantou Pedro como líder maior da igreja? Alguém que parece ser desequilibrado, Pedro mesmo que corta a orelha dos outros, pede para andar sobre as águas. Quando Jesus se transfigura no monte e fala: vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, outra para... O cara parecia ser meio doido, não batia bem na cabeça. Jesus pega esse aí e fala: tu vai ser o pastor da igreja. Não faz sentido nos nossos olhos, mas eu entendi algo. E eu preciso só que você entenda. Quem é ele? Pedro é encontrado por Jesus depois de uma noite de frustração. Você sabe melhor do que eu. Na beira da praia, Jesus pede o barco de Pedro emprestado, prega, depois fala para Pedro jogar do outro lado, sobe aquela multidão de peixes. Desde ali Pedro começa a acompanhar Jesus. Pedro é aquele que anda sobre as águas com Jesus, como eu falei. É aquele que vê Jesus curar sua sogra. É aquele que vê Jesus ressuscitar morto. É aquele que vê Jesus em sua glória. É aquele que tem a revelação do Pai de que Ele era o Cristo, ungido, escolhido, a Messias, a promessa. Mas Pedro também é o que nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia é quem diz que na terceira vez que Pedro nega Jesus, o galo canta. Pedro se lembra que Jesus havia falado. E a Bíblia diz que Jesus se vira e olha nos olhos de Pedro. E dali, Pedro sai e vai chorar amargamente a noite, a madrugada inteira. Pensa aí comigo. Que olhar será que foi esse que Jesus deu para Pedro? Eu fico imaginando o peso na consciência que Pedro teve na mesma hora. Quando Jesus olha para ele, mas não é aquele olhar de desprezo, não é aquele olhar de decepção, não é aquele olhar de raiva. Era Pedro dizendo: eu nunca vi Jesus. Jesus se vira e olha nos olhos, mas não olha com aquele olhar que a gente olharia de raiva, sabe? Jesus olha para Pedro com o mesmo olhar de quando encontrou ele pela primeira vez no Mar da Galileia. Aquele mesmo olhar de amor, de mansidão, quando olhou para Pedro e disse: me empresta seu barco. Quantas vezes eu comecei a me perguntar, eu neguei o meu Jesus,
E quando eu olhava para o céu, Ele estava olhando para mim, mas não com olhar de ira, não com olhar de desprezo, com o mesmo olhar que me encontrou no fundo do poço, quando eu estava depressivo naquele quarto, dependente de remédio, e disse: se você entender o que eu tenho na sua vida, eu posso te transformar. O mesmo olhar que me encontrou uma vez, era o mesmo que me olhava todas as vezes que eu negava o nome dele. Isso aqui é muito forte. Eu estou dizendo que quando você peca, quando você nega quem Cristo é, e tem várias formas de negar quem Ele é para você, Ele olha diretamente nos seus olhos, e é por isso que bate aquele peso na consciência, que alguns chamam de remorso. É o que Pedro teve. O que faz alguém chorar a madrugada toda? Remorso. É por isso que tem gente aqui que quando peca não consegue nem dormir direito, fica a semana toda mal até se consertar. É o olhar de Jesus te constrangendo. Mas por que eu estou falando? Eu já estou encerrando. Porque quando Jesus ressuscita dos mortos, sabe o que Pedro faz? Parece que está desviado. Tanto que Jesus diz: avisa os meus discípulos e Pedro, porque Pedro nem se achava digno de ser chamado discípulo. Parece que está desviado e diz: eu vou é pescar. Mas você sabe melhor do que eu, que Jesus foi quem disse para Pedro: se tu vindes comigo, eu farei de ti pescador de homens, não será mais pescador de peixes. Então Pedro volta a fazer o que ele fazia antes de conhecer Jesus. Pedro praticamente se desvia e diz: eu vou pescar. Mas mesmo desviado, o chamado de Pedro já estava acompanhando ele, porque a Bíblia diz que os discípulos dizem: a gente vai com você. Mesmo desviado, estava liderando, estava pastoreando, estava influenciando. O chamado sempre esteve ali, mesmo não estando no centro da vontade de Deus. Ele vai, tenta pescar, não pega nada a madrugada inteira. Aparece um homem na beira da praia de manhã e diz: vocês têm peixe? Eles dizem: não. Aí um homem misterioso na praia diz: joga do outro lado. Quando joga, a multidão de peixes sobe. E João olha para Pedro e diz: Pedro, como é que tu disse que tu conheceu o Jesus mesmo, nosso mestre? Aí Pedro começa a contar: eu estava na praia, eu tentei pescar a madrugada inteira, não peguei nada. Ele apareceu, pedi meu barco emprestado, depois disse para jogar do outro lado. E aí subiu a multidão de peixe. Aí João olha e diz: não está acontecendo a mesma coisa agora? Eu acho que esse homem é Jesus, Pedro. Porque Jesus, é especialista em fazer crente reviver cenários. Deus é especialista em deixar você se frustrar de novo, filha. Deus é especialista em deixar você quebrar a cara de novo, filho. Só para você entender que você não é mais pescador de peixe, mas é pescador de homem. Ele vai fazer você voltar para a praia. Ele vai fazer você se frustrar a madrugada inteira de novo, só para Ele se apresentar mais uma vez como provisão. Ai, meu Deus do céu. Só para Ele mostrar que você está na palma da mão dEle. Deus é especialista em fazer crente reviver cenário, só para te reencontrar na mesma areia, no mesmo cenário, na mesma situação. E olha a pergunta que Jesus faz para Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Segunda vez: sim, Senhor. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro responde, a Bíblia diz que Pedro se entristece e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E eu me perguntei, por que Pedro se entristeceu só na terceira vez? Quantas vezes foi que Pedro disse: eu não conheço, não sei quem é? 3, não foi? Aí vem Jesus e toca bem na ferida. Toda vez que Pedro dizia: eu te amo, ele lembrava dele falando: eu não conheço. Era Pedro dizendo: Senhor, eu te amo, e a mente trazendo dele a memória falando: eu nunca vi na vida. E aquilo estava remoendo Pedro, até porque ele chorou a madrugada inteira de remorso.
Aí era mais ou menos na terceira vez, quando ele se entristece, Pedro olhando para Jesus e dizendo: Senhor, por que tu está fazendo isso comigo? O Senhor sabe que por causa daquele olhar eu não dormi aquela noite. O Senhor sabe que eu voltei a pescar porque eu estava triste e decepcionado comigo mesmo. O Senhor sabe que isso está me ferindo, porque o Senhor está tocando na minha ferida. Aí Deus me respondeu: é porque eu preciso, Vitor, expor o pior dos meus filhos, para mostrar que eles dependem totalmente da minha graça. Eu preciso mostrar que você não vale nada, para que você não se glorie quando na sua primeira pregação 5.000 homens se converterem. Pedro, eu preciso mostrar o quão pecador você é, para que eu faça de você também o maior influenciador da minha igreja. É Deus dizendo: eu vim aqui só para tocar na ferida de alguém, só para formar caráter de alguém. E por que Deus escolheu Pedro então? Simples. Deus nunca precisou de uma pedra que fosse perfeita. Ele é a pedra angular, Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra perfeita. A prova é tanta que em Êxodo capítulo 20, versículo 25, a Bíblia vai dizer que Deus diz: faça um altar para mim de pedras, porém, eu não quero nenhuma pedra lavrada, isso é, nenhuma pedra modificada. Coloque em pedras naturais, como elas são, imperfeitas. Espera aí. Então quer dizer que quando Deus quer fazer um altar de pedras, Deus não permite que ninguém modifique as pedras? Isso mesmo. E o texto continua e diz: porque se vocês lavrarem uma sequer pedra, vocês estarão profanando o meu altar. Aí alguém olha e diz: mas Deus, se a gente recortar a pedra vai ficar mais bonito, vai encaixar melhor. E Deus está dizendo: quem disse que eu quero um altar bonito? Quem disse que eu quero um altar perfeito? Eu sou a rocha eterna, não tem espaço para outra pedra perfeita no meu altar. A única pedra perfeita tem que ser eu. O resto manda vir para cá, toda pedra é imperfeita. Já percebeu que aqui é um lugar que mais tem gente que não presta? Ai meu Deus do céu, a família diz: esse aí ou vai para um caixão ou vai para uma prisão, vai acabar dentro da igreja. É alguém que era respeitado no mundo porque matava sangue frio, vai ver, é pastor de igreja. Aqui só para a pedra que não presta, porque é Deus dizendo: eu escolhi as pedras imperfeitas para serem sustentadas pela rocha que é Cristo. Será que tem alguém entendendo isso aqui? Deus não quer que você seja perfeito, Deus quer que você confie na rocha. Tem alguém aqui que estava perdendo a identidade de filho de Deus por causa da cobrança da igreja por perfeição, mas Deus trouxe um menino para dizer: quem disse que eu escolho gente perfeita? Olha para Pedro. Por que Deus escolhe alguém tão imperfeito como Pedro? É porque quando Pedro estava afogando, quando ele estava andando sobre as águas, o que a Bíblia diz? Que ele grita e diz: socorre-me, Senhor. Aí vem Jesus andando sobre as águas, a Bíblia diz: toma Pedro pela mão direita, o levanta e coloca no barco. Aí quando Jesus sobe para o céu, o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que havia um paralítico na porta do templo, que estava ali na porta e ficava lá há muito tempo. Aí sabe o que Pedro diz? Olha para nós, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E a Bíblia diz que tomando o homem pela mão direita, o levantou, e saltando e pulando, o homem entrou no templo. Por que eu falei isso? Porque é muito simples. Pedro não tem problema em fazer por alguém o que Jesus fez por ele, porque uma vez ele estava afogando e o mestre levantou ele pela mão direita. Aí Pedro vê alguém que está afogando na porta do templo,
exemplo e diz: uma vez ele fez assim comigo, eu vou fazer com você, em nome de Jesus. Levanta e anda, paralítico. Pedra imperfeita não tem problema em levantar ninguém. Mas quando a gente se acha perfeito demais, a gente não quer orar. Se está caído, que morra caído. Se está desviado, que morra desviado. Mas quando a pedra sabe que é imperfeita, sabe de onde vem, sabe o quão ruim pode ser, quando vê alguém caído, a misericórdia grita dentro do coração e diz: eu já estive nessa situação, eu preciso fazer alguma coisa. É por isso que Deus te escolheu. Se fosse para ter um nome, essa terça seria a terça dos improváveis, terça das pedras imperfeitas. Feche os olhos. Pensa aí, onde era para você estar se Jesus não tivesse te encontrado? Lembra da história que Deus te deu? E eu refaço a pergunta: quem é Jesus para você? Pensa aí, aonde nós estaríamos se não fosse a graça desse bom Deus? Se não fosse os cravos nas mãos e os cravos nos pés, se não fosse a paciência dele em me encontrar, onde eu estaria, Senhor? E vós, quem dizes que eu sou? Nós sabemos quem Ele é, e Deus me direcionou completamente diferente, mas para encerrar, haverá um dia em que a mesma pergunta será feita, mas não vai ser mais Ele quem vai fazer. Ele está te dando hoje a graça e a oportunidade de saber quem Ele é, o Messias. Mas quando a última trombeta tocar, se cumprirá novamente o Salmos 24. Levante as suas cabeças, ó portas, levante-se aos portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém vai perguntar: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor. E novamente alguém vai perguntar: quem é esse o Rei da Glória? E novamente alguém irá responder: o Senhor poderoso e valente nas guerras. O que eu estou falando? Esse salmo foi Davi quem escreveu, quando ele traz de novo a Arca da Aliança, que há anos o povo já não via em Israel. Aí quando ele chega, ele diz: abram os portões para que entre o Rei da Glória. E ele não estava com vestes reais, ele estava com roupa de sacerdote. Então era ele dizendo: o único rei que tem agora é o Rei da Glória que está entrando. Já que a arca vai entrar, abram os portões, porque o rei vai entrar. Ai, meu Deus do céu. Aí diz a história que alguém que era quem abria os portões, que nasceu depois que a arca foi roubada, não sabia o que era a Arca da Aliança, não sabia quem era Deus, estranhou e perguntou: quem é esse o Rei da Glória? Aí Davi responde: o Senhor, poderoso nas batalhas, valente em guerra, abra os portões, o Rei da Glória chegou. Ai, meu Deus do céu, no último dia a trombeta vai tocar e alguém vai olhar para o céu e perguntar: quem é esse o Rei da Glória? E Apocalipse diz: ele é o que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E uma grande voz bradará dos céus e dirá: os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai, meu Deus do céu, será que tem alguém entendendo quem é esse o Rei da Glória? Ai, a igreja clama, a terra clama, e a pergunta é: quem é esse o Rei da Glória? Nós temos a resposta.
resposta. Eu sei quem Ele é. Eu falei com Ele hoje. Jesus, Jesus, Jesus. O nome dele cura, liberta. Arieramaio, eremachia. Eu estou sentindo o Rei da Glória aqui. Eronemaio, erebaraio, erenama. Erga as vossas cabeças, porque já chegou o Rei da Glória. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Quem vos dizem que eu sou? Eruinamaio. Deus. Ai, meu Deus. Alguns me conhecem por Jeová Jireh, outros por Deus de Abraão, outros por Deus que cura, Jeová Rafá, outros por Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Outros me conhecem por Kadosh, o El Shaddai. Mas vós, quem dizem que eu sou? Eu estou dizendo que Deus, o Espírito, está procurando alguém que tenha coragem de dizer quem Ele é. Se fosse para eu dizer, eu falaria: Deus é aquele que me encontrou sem esperança. Deus é aquele que me valorizou quando todos me desprezaram. Deus é aquele que me levantou do pó. Mas e vós que andam comigo, quem vos dizem que eu sou? Terminei. Ai, meu Deus. Filha, se coloca de pé. Por favor, vem aqui na frente comigo. Uma mulher de Deus, acompanha ela. Obrigado. Assim diz o Senhor: eu te conheço. E eu sei que o diabo soprou no teu ouvido que você não era mais digna de ser chamada filha. Eu sei o plano que foi armado para fazer você pegar a raiva das portas. Ai, meu Deus do céu. Eu via como se fosse essa menina com raiva da igreja. Mas não estou dizendo dessa, eu estou falando da igreja. Satanás armou um plano para fazer essa menina sair por essas portas e nunca mais entrar. Mas antes que o diabo armasse o circo dele, Deus desceu como forte de guerra para dizer: tu é minha filha, eu te amo. Quem é o diabo para dizer que você não vai chegar? Porque eu vejo claramente, pastor Pedro, como se fosse essa menina pegando um sonho, um projeto e rasgando e dizendo: eu nunca vou chegar, isso aqui não é para mim. Mas quem disse que eu não sou capaz de fazer você passar por uma porta, erguer um diploma e dizer: foi Deus quem me deu? Quer que eu diga como você vai ser conhecida, menina? Orgulho da família. Porque pense alguém que viveu debaixo de uma pressão para ser. Pense alguém que tem vontade de crescer, mas quando olha para dentro de casa diz: não dá. Se ninguém chegou, como eu vou chegar? E a maldição de Satanás era para que um ciclo se repetisse. Mas Deus está dizendo: você vai chegar aonde ninguém na sua casa chegou. Se você entender que a sua vida está na palma da minha mão, eu faço uma aliança contigo hoje. E essa igreja vai ver a posição que eu vou colocar essa menina. Abraça ela, por favor. Eu estava ouvindo comentando, eu tentei tanto mudar o jeito que eu pregava, mas sempre que eu mudava, Deus não fazia nada.
Falei, quer saber? Tô nem aí se goste ou não. Eu vou pregar como Deus me deu. Ei, mano. Gente, se coloca de pé. O Espírito Santo está aqui. Mas eu estou sentindo uma graça tão grande, pastor. Filha, pelo amor de Deus, dá essa câmera para alguém. Assim diz Deus para a sua vida. Tu vai ser tão feliz. Mas é tão feliz. Porque eu vi claramente. Quando o espírito maligno se apresentou e disse: eu fui enviado para destruir a mente dela. Eu vou fazer ela perder as forças, ficar em cima de uma cama e perder o desejo de viver. Mas antes, pastor Pedro, que o diabo lançasse uma depressão sobre a mente dessa menina, dá glória a Deus que fica mais fácil. Deus está dizendo: eu estou blindando a sua mente. Nenhuma crise vai te tomar de madrugada. Tu acha que eu não vi a tua oração de socorro? Quando tu disse: Deus, será que o Senhor não me ouve? Deus, será que o Senhor não vai fazer? Mas hoje eu desço como resposta. Eu quebro um silêncio na vida só para te dizer: eu estou contigo. Tá vendo como essa tempestade está cessando? Tá vendo como tu vai dormir em paz? Confia em mim. Porque eu não sou Deus para brincar com o sonho de ninguém. Eu não sou Deus para brincar com o sentimento de ninguém. Se eu disse que vou fazer, eu faço e acabou. Quem é o homem? Quem é a mulher para colocar a mão e dizer: não pode, não vai chegar, não vai acontecer? Eu te fiz uma promessa, e a promessa é... Ai, meu Deus do céu, me acompanha aqui, pelo amor de Deus. Sobe nesse altar. Me dá um microfone. Eu vou pegar aqui. Pega. Coloca a mão nessa palavra. Coloca uma mão. Porque assim diz o Senhor: eu te chamei para o altar. Tu vai fugir para onde? Ei, Jeremias. Deus, mas eu sou só uma menina. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Ei, Jonas, vai fugir para onde? Abre a sua boca, porque eu estou abrindo a sua mente. Eu te colocarei em cima do altar, e quando tu abrir a boca, cura fluirá como rios. Porque eu te permiti passar por situações para que você trouxesse a cura para... Está pronta para ser chamada de referência, menina? Ai, meu Deus do céu. Bispa, abraça ela, porque no abraço que a senhora dá, Deus está quebrando um laço de ansiedade que estava tentando tomar a mente dela, para fazer ela desistir do que Deus já deu. Olha como Deus está repreendendo essa timidez, essa vergonha, essas crises. Ele está aqui, ele está aqui. Se vocês soubessem o que Deus está entregando para essa menina hoje.
deixar Deus trabalhar. Espírito Santo. Você de pé para encerrar agora. Lembra que Jesus deu uma declaração e falou: as portas do inferno não prevalecerão? Pois é. Esse texto dá a ideia de que alguém tentando entrar no inferno, e o inferno segurando a porta. Aí Jesus diz: todavia, as portas do inferno não prevalecerão. O que eu vim declarar sobre a sua vida hoje? Simples. Hoje você entendeu que tu é filho de Deus, que tu é filha de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Quando você chegar em casa, todos os vícios, todos os demônios, tudo que está lá que não provém de Deus, hoje Ele está entregando a autoridade nas tuas mãos e nos teus pés, porque foi Ele quem garantiu: as portas do inferno não vão prevalecer. Tem alguém que acredita? Então, pelo amor de Deus, abre as duas mãos. Isso, povo inteligente já entendeu. Eu estou declarando que quando você sair desse culto, quando você pôr o pé nas portas das suas casas, todos os demônios que estão lá terão que cair em retirada, porque a igreja entendeu que eles são filhos de Deus. Não vai prevalecer Satanás. Eu estou profetizando a libertação de alguém da sua casa, a salvação, a cura, a porta aberta. Ai meu Deus, sai da frente, Satanás. A igreja entendeu que as portas têm que ceder. Tem que ceder. Aonde houver um demônio, perca a força agora. Aonde houver maldição, perca a força agora. Aonde houver obra de macumbaria, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que é isso? Encerrei, meu Deus. Ai Jesus, prometo que eu me encerrei. Mas essa moça aqui, isso. Prometo que eu me encerrei aqui. Mas eu tenho medo de não falar, depois Deus vir me cobrar. Tudo bem? Filha, com todo respeito, tá? Deus viu tua oração, na qual você disse bem assim: Senhor, eu só preciso ouvir tua voz. Usa para falar comigo, Jesus, por favor. Porque tem situações que a nossa boca não resolve, nosso braço não resolve, nossa família não resolve. Só Ele pode entrar para resolver. E Deus me disse: Vitor, avisa para ela que quem vai descer em favor dela hoje sou eu. Porque você já chorou demais por uma situação que não está na palma das suas mãos. É como se eu visse essa mulher olhando para o céu e falando: Deus, eu já tentei, eu já falei, eu já fiz o que eu conseguia fazer, mas não muda, não resolve. Aí Deus toma a boca desse menino para dizer: eu estou descendo hoje como solução de problema. Quem disse que você vai morrer de preocupação? Assim diz o Senhor. Porque você está aqui, mas só Deus sabe como o seu coração está batendo forte. Mas olha como Ele diz: eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido de quem está perto, eu cuido de quem está longe. Eu não te trouxe até aqui para ficar envergonhada. Olha como eu estou te dando um escape. Porque me chamem de louco quem quiser, mas eu vejo claramente uma porta abrindo na vida dessa moça. É um portão que ela vai entrar.
e ela vai ficar em paz, a família vai ficar em paz. Pensa em uma provisão do céu que está caindo para ela, e Deus está dizendo: o meu nome ainda é Jeová Jireh, viu? Erro, eu ainda sou Deus de provisão. Porque enquanto eu falava contigo, o barulho que eu ouvi era esse aqui, ó. Quem é inteligente já entender, macumba mesmo. E Deus manda eu dizer: quem é guia? Quem é espírito de terreiro? Para dizer que vai proteger, que vai dar. Eu vejo claramente como se fosse um anjo descendo em um terreiro e marchando. Porque o nome da família dessa mulher está lá. E a intenção é: traz todo mundo aqui para dentro. Eu vi um espírito de engano que era tomando um, tomando outro, e tentava trazer todo mundo, prometendo, com falsa promessa. Eu nunca tive medo de ser profeta, mas antes que o diabo enganasse alguém da sua casa e viesse a te enganar, Deus está dizendo: eu estou quebrando essa obra. Porque o que estava travado, moça, da sua mão, vai destravar hoje. Chega de plano ser jogado no lixo. Chega de você escrever e não conseguir concretizar. Eu vou realizar os teus sonhos, assim diz o Senhor. Abraça ela. Tem alguém para Jesus? Não anda, não corre, mas vem correndo. Tem alguém para Jesus? O tempo já foi embora. Você já veio, filho. Você já é de Deus. Você já é de Jesus. Alguém precisa fazer uma aliança com Deus hoje. Precisa voltar para o caminho. Reconhecer quem Ele é. Cristo que morreu pelos seus pecados, ressuscitou. Se tem alguém que precisa voltar para os caminhos de Deus ou aceitar Jesus, corre aqui para frente agora, por favor. Não vou insistir. Eu vou contar até 3, porque eu aprendi que Jesus é valioso demais para eu precisar ficar insistindo para você tomar uma decisão. Quem convence é o Espírito Santo. Vitor, o que é esse coração acelerado? É Ele te chamando pelo nome. Vem. 1, Deus está te chamando. 2, hoje é dia de tomar decisão. Ele vai te ajudar. 3, vai vir agora. Vai vir. Eu não sou de insistir, mas vai vir. Deus está dando uma chance para alguém aqui. Chance. Vai vir. Que o céu te deu outra oportunidade. Pode se sentar. Pastores, obrigado. Me perdoem pelo horário.